Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos todos ao canal São Paulo sobre Trilhos e a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho número 6. Estamos então na nossa sexta edição do podcast, trazendo aí o nosso semanário de notícias sobre o sistema metroferroviário na região metropolitana de São Paulo. Hoje temos uma quantidade bem interessante de notícias, grande parte delas constatações, algumas novidades e, alguns desenrolares de algumas situações que estão aí em pauta durante esse ano, né? Pois bem, então, espero que vocês aproveitem e curtam aí as notícias, lembrando, sempre opine quando acharem ideal. Pois bem, então, a primeira notícia que me chega aqui é a seguinte: novas estações da linha 5 Lilás terão operação plena em novembro. Vamos então contextualizar essa notícia para que o nosso ouvinte possa entender bem qual é a situação. A linha 5 Lilás, no metrô, está passando por um grande processo de expansão. Ela vai inaugurar novas estações e já inaugurou 3 paradas, no dia 6 de setembro. Essas paradas são a estação Alto da Boa Vista, a estação Borba Gato e a estação Brooklyn. Atualmente, essas 3 estações operam, com um trecho de aproximadamente 2,8 quilômetros, certo? E opera o que a gente chama de operação assistida, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Durante esse período do dia, qualquer pessoa que quiser visitar as estações pode entrar nelas, certo? Sem pagar a tarifa. E usufruir ali da estação, realmente para conhecer, para ter um convívio ali com o ambiente. É uma prática bem interessante que o metrô adota. E passado aí praticamente, passou-se um bom tempo, quase um mês e meio, dessa estreia, já se pensa em abrir, a estação para a sua operação plena, ou seja, você vai esticar o horário de operação dos atuais 10 horas até as 15 para o horário convencional das 4h40 da manhã até a meia-noite. Com isso, você vai ter a cobrança de tarifa e toda a operação que todo mundo já conhece no metrô. Você vai, paga, entra, usufrui do sistema sem problemas e também, melhor ainda, sem aquela baldeação em Adolfo Pinheiro, porque a parte chata de você ir lá visitar é a baldeação de Adolfo Pinheiro, que você tem que descer em Adolfo para pegar o trem que vai até lá. Mas fora isso, com a operação plena, é muito provável que os trens já comecem a operar. Pois bem, uma coisa também fica no ar em relação à operação plena é em relação ao uso da segunda via. O que acontece? Para quem já foi na operação assistida nos últimos dias, as pessoas perceberam que só tem apenas um trem trafegando em apenas uma via, certo? A segunda via das estações, ela não está sendo utilizada. Talvez ela não tenha sido liberada por alguma questão de testes ou algo do gênero, tanto que é reforçado que os testes nos finais de semana, todo domingo a linha 5 fecha durante determinado período, aí fica acionado o Paese. Durante os domingos, os testes com a segunda via estão sendo efetuados para poder fazer o quê? Efetivar a operação plena, já o trecho Capão-Brooklyn, E assim conseguir liberar já alguns testes no novo trecho, que é o trecho que vai de Brooklyn até Chacacabim. Por enquanto não tem nenhuma notícia em relação a esses testes, porém os testes de Brooklyn até Capão já devem estar ocorrendo, certo? É importante também salientar que tudo isso está sendo adiantado, está sendo colocado com mais ênfase justamente porque o governo de São Paulo está empenhado de maneira nunca antes vista, em entregar as novas paradas o quanto antes, No caso, as paradas seguintes seriam, não vou falar em ordem cronológica, mas a ACD Servidor, Hospital São Paulo, Moema, Eucaliptos, Santa Cruz e Chácara Clabim. São 6 estações, acertei. Talvez não tenha acertado a ordem, mas acertei as estações. E Campo Belo, que vai ser a última, por causa de uma questão ali de obras, Então, você liberar a operação plena, você vai conseguir
amadurecer mais o sistema de CBTC, certo? Que é o sistema de controle de trânsito que opera na linha 5. Desejamos que as duas vias estejam operando normalmente, certo? E salientar também, né, que a demanda, por enquanto, das estações, né, média de 3.500 pessoas, em média por dia, que estão indo na operação assistida nas 3 estações. Isso no horário que é considerado horário de vale. Imagine no horário de pico, né? Pode ser muito melhor. Então, é capaz que assim que as estações sejam liberadas, a demanda cresça consistentemente e dê ao metrô uma experiência um pouco melhor. Então vamos esperar para ver qual vai ser o destino da linha. E se abrir comercialmente, com certeza, assim que possível, eu vou dar um passeio completo de Capão Redondo até Brooklyn para ver como uma experiência da operação assistida versus a operação comercial. Certo, então vamos para a nossa segunda notícia. E o que vem aqui para mim é o seguinte: metrô e CPTM tem um caso de assédio a cada 2 dias. Pois bem, a situação do assédio sexual, como eu falei, é um problema extremamente grave, né, que acontece no transporte público, onde pessoas totalmente sem consciência fazem coisas totalmente inadequadas no horário de pico, né, aproveitando-se do que eu chamo de anonimato da multidão, né. Foi feito um levantamento aqui em relação às denúncias, né, em relação a assédio sexual, e foi registrado do mês de janeiro até setembro deste ano, 2017, um número de 156 abusos, né? 156 atos infracionais ocorridos ali dentro do metrô ou, né, barra CPTM, né? E CPTM, né, no caso, porque inclui, né? Nesse caso, nessa contabilidade, estão apenas colocados os casos que foram denunciados, ou seja, aquele que a pessoa sofreu assédio, denunciou o acusado e ele foi, né, levado ali por órgão competente, que geralmente é o DELPOM, né, que é a delegacia do metrô, que fica na seção Barra Funda, certo? Isso já indica uma coisa, né? Provavelmente esse número deve ser extremamente maior, né? Não creio que seja apenas 156, deve ser muito mais, porque nem todas as vítimas do abuso, às vezes até por uma questão de constrangimento, acaba não denunciando, né? Ou às vezes por medo, não se sabe, mas é importante que a denúncia seja realizada. Desses 156 abusos denunciados e registrados devidamente, nós temos aqui 3 estações do sistema que se destacam. A estação, né, em terceira colocada aqui, a estação Barra Funda, que é um grande terminal intermodal, né? Você tem ali interligação das linhas 7 e 8 da CPTM e a linha 3 vermelha do metrô. É uma estação bastante movimentada, né, que com certeza acaba contribuindo para a ação, né, do acusado ali dentro dos trens do CPTM e do metrô. A segunda estação, né, também outra estação aí de integração, estação do Brás, que pega a linha 3 vermelha, 10 turquesa, 11 coral e 12 safira, né, conhecida como estação da Zona Leste. Também, né, uma muvuca muito grande. Imagine no horário de pico, onde a pessoa geralmente desce ali no Brás para poder pegar um trem da linha 3 vermelha até o centro de São Paulo. É justamente nessa questão do centro de São Paulo que acontece o maior índice na estação da Sé, com 25 denúncias colocadas. A estação mais lotada que nós temos no sistema metroferroviário, que é a estação da Sé, acaba registrando isso, integração entre a linha 1 e 2, né, o eixo de todo o sistema metroferroviário. Acaba também sendo o principal local onde as pessoas acabam sendo vitimadas por esse mal, certo? Boa parte das denúncias que são efetivadas, né, os denunciados acabam sofrendo uma acusação de importunação ofensiva ao pudor. E o que acontece? A importunação ofensiva ao pudor, ela tem uma punição muito branda, que é o quê? Apenas o pagamento de uma multa.
O valor da multa, eu exatamente não sei quanto seria, talvez R$ 500, não duvido que seja uma coisa bem branda mesmo. O que prejudica muito a combater, porque geralmente a pessoa vai, é levada, paga a multa e vai embora. Geralmente, como eu já referi em episódios anteriores do podcast, geralmente quem pratica, né, o assédio, geralmente já é uma pessoa reincidente e muitas das pessoas têm algum tipo de problema psicológico, precisam ser tratadas ou retiradas da sociedade para fazer, né, uma checagem, porque não é normal, de fato, o carinho. Eu pelo menos não quero achar que seja normal uma pessoa, né, um homem simplesmente se achar no direito de fazer uma mulher de falar palavras obscenas, de apalpar a mulher, ou até mesmo de, sabe, cometer um absurdo de ejacular em uma pessoa ali no transporte público, né? Portanto, né, fica a minha nota de repúdio e também, né, lembrando os horários que mais acontecem, isso claramente nos horários de pico, né, das 5 às 10 horas da manhã e das 16 até as 22 horas, que geralmente é o horário onde as pessoas estão indo trabalhar e o horário onde as pessoas estão voltando para casa. Justamente o horário que tem maior incidência de o que? Aglomeração. A aglomeração gera o quê? O anonimato da massa, o anonimato da multidão. E a pessoa ali acaba simplesmente fazendo e acontecendo, né? E muitas das vezes algumas pessoas não denunciam, mas é importante denunciar para que mais casos sejam registrados e que o metrô tome também suas atitudes. Né? O metrô só pode reforçar esse policiamento, a guarda, conforme as denúncias forem aumentadas, tiverem uma maior demanda. Então, é aquela questão. É, você foi vítima de abuso ou conhece alguém que foi vítima? Denuncie para o metrô. Indique o local, a estação e principalmente, se estiver ali com a pessoa na hora, já manda o cara direto pro guardinha, que com certeza o guardinha vai oferecer todo o suporte necessário para atuar contra essa prática e também, né, nós usuários com certeza ajudaremos a atuar contra essa prática terrível e asquerosa que é o assédio sexual dentro dos vagões do metrô e da CPTM. Certo, e continuando então essa mesma onda de notícias, me chega aqui mais uma notícia que é lamentável, né? É extremamente, sabe, chato isso, né? Que é aqui, é o seguinte: CPTM demite maquinista que assediou trabalhadora terceirizada. Não bastasse o usuário doente, tem também agora o funcionário doente. Bom, o maquinista ele foi acusado de assediar uma funcionária de limpeza. Não foi indicado em qual estação que aconteceu o ato. Apenas foi indicado que o seguinte, né? O maquinista ele teria sido demitido por justa causa, certo? Ele recorreu da sua justa causa no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, certo? Porque ele achou que a justa causa foi injusta. A CPTM colheu alguns depoimentos da própria vítima e de algumas testemunhas, e o que surge aí, né, é o seguinte: que o indivíduo, o maquinista, além de foi descrito até com detalhes, além de apalpar os seios da moça da limpeza, ficou tecendo comentários extremamente libidinosos em relação ao corpo da moça, provavelmente chamando ela de gostosa e todos aqueles adjetivos que certamente, né, mal empregados têm um tom extremamente pejorativo e, de certa forma, até constrangedor. Dentro dessas alegações, né, que foram dadas ali por 3 testemunhas que a CPTM escolheu, né, o juiz que estava julgando o caso desse maquinista, né, viu, né, que ele realmente estava já com uma certa intenção. No final das contas, o indivíduo confessou que ele falou certas coisas acerca do corpo da vítima e o juiz não deu outra, né? Manteve a justa causa ali para ele, certo? É um caso lamentável, totalmente lamentável, por causa que, pô, você é um funcionário público, você fez um concurso público, passou por um monte de gente,
fez todo um trâmite, trabalhou como maquinista, certo? Maquinista, que é uma área que muita gente tem um interesse, sabe, enorme de trabalhar. Sabe, é um trabalho que pelo menos onde eu sei, né, pelo menos onde eu consegui conversar com alguns, parece que é bem tranquilo, sabe? Você na sua cabine vai com o trem tranquilo, não tem aquele amassa-massa. O cara vai lá, me toma uma atitude babaca, sabe? Vai lá, sabe, com uma atitude babaca em cima da moça. E ele é demitido por justa causa, vai recorrer sabendo que está errado e toma uma na cara por causa que as testemunhas confirmaram quão errado ele era. Então fica essa nota, cara, extremamente lamentável do maquinista que assediou a moça da limpeza. Pô, funcionário terceirizado que é tão oprimido, né, por não ser um concursado, né, que às vezes sofre até esse preconceito por não estar ali no quadro oficial, né. Infelizmente, né, às vezes tem gente que se acha no direito de oprimir o próximo, mas tá aí, né, foi oprimir, foi chachar o bonzão, no final tentou recorrer, só levou chumbo. Bem feito para esse cara aí, que ele aprenda, né, a ter o mínimo de respeito aí com seus semelhantes, sobretudo os funcionários de estação que, por mais que sejam terceirizados, estão trabalhando de maneira honesta para sustentar suas vidas e suas famílias. Nossa próxima notícia, então, é a seguinte: plataforma 2 de Brás Cubas será interditada para obras de acessibilidade. Finalmente, algumas atitudes em relação aos abismos estão sendo tomadas, certo? Essa notícia aqui é do próprio site da CPTM, nos informa o seguinte, né? A partir de segunda-feira, dia 16 de outubro, até o dia 4 de novembro, a plataforma número 2 da Estação Brás Cubas, que no caso é a plataforma que segue sentido estudantes, estará interditada para obras. Qual será, então, o motivo dessas obras? De início, né, o motivo dessas obras será para fazer o alteamento de piso, ou seja, você reduzir o buraco que tem entre o trem e a plataforma. Não vão exatamente, mas sim aquele desnível. Porque o que acontece? Quando você desce em Brás Cubas, né, não é só em Brás Cubas, como outras estações também, o piso do trem não está alinhado com o piso da estação. O piso da estação é mais baixo que o piso do trem, o que forma uma certa escadinha. Não é uma escadinha não, é um escadão, né? Um baita um degrauzão, né? Dizem até que alguns desses vãos aí têm cerca até de 50 centímetros, 60 centímetros, né? É um absurdo, né? Isso está sendo feito justamente por causa de questões com usuários com mobilidade reduzida, idosos, pessoas que têm algum tipo de necessidade especial que, sabe, não conseguem simplesmente subir sozinhos, né? Tem que ter uma ajuda de alguém, né? Aqui no caso é ressaltado o investimento que está sendo feito de 1,1 milhão de reais não só na de Brás Cubas, como em outras estações. Esse valor está sendo investido para poder tornar todas as estações, de certa forma, mais acessíveis, certo? A CPTM tem um plano de investimentos de acessibilidade até o ano de 2020, certo? Por enquanto, está sendo feito gradualmente. Brás Cubas, então, foi sorteada. Tem uma foto onde foi colocada um piso de madeira em Brás Cubas, né? Seria já um molde da altura da plataforma, onde a CPTM pretende fazer, certo? E nessas obras todas aqui, né, a conclusão desse ciclo, né, é que até dezembro de 2017 as estações desse ciclo já estejam terminadas. Se eu não me engano, estudantes também estavam nesse ciclo, tanto porque em estudantes foi colocado o piso tátil, né? Na estação Brás Cubas, como é um pouco mais judiada, por assim dizer, serão feitas aqui as seguintes obras, né? Instalação de rampas, corrimãos, mapas, o famoso piso tátil, aquele para o usuário com deficiência visual poder, né, se guiar,
passarela de travessia para pessoas com mobilidade reduzida, né, para passar de uma plataforma para outra, e rebaixamento de calçada para que um usuário que eventualmente use cadeira de rodas possa ali entrar no trem, além do indicador do vagão preferencial para pessoas com mobilidade reduzida, algum tipo de deficiência. Esses investimentos estão acontecendo devido a uma solicitação realizada há um tempo atrás. Não vou lembrar porquê. Acho que a Justiça de São Paulo ordenou que a CPTM fizesse um plano de contingência para atender as demandas das pessoas que possuem uma mobilidade menor, né? Entra também que as próprias estações por si só precisam ser reformadas. Vamos deixar aí um contexto interessante. A culpa não é da CPTM pelas estações estarem como estão, certo? Jogar a culpa na CPTM pelas estações estarem do jeito que estão é um erro, porque a CPTM herdou todo o sistema. A CPTM ela não fez o sistema, ela herdou o sistema, né? O que de fato a gente tem que questionar é o porquê tanta demora para fazer essas operações para melhorar as estações, né? Mas tendo em visto que você tem tanta prioridade em cima disso, acaba sendo até um pouco razoável compreender essas questões. Entretanto, né, a Justiça determinou e vai ser feita a implantação que, de longe, não é investimento em vão, é um investimento muito necessário, até mesmo para evitar que pessoas normais, né, pessoas que usufruem da plenitude do ser, né, possam, né, não evitar acidentes, né? Pessoas com algum tipo de necessidade especial são pessoas que precisam ter os cuidados necessários, porque é recorrente, às vezes, em alguma estação, você tem que chamar algum guarda para atender um usuário com cadeira de rodas, porque o cara não consegue subir no trem. Motivo, o trem da plataforma é muito grande. Se o cara tentar entrar, ele cai no vão e fica preso, certo? E o perigo que é do cara cair dentro ali do vão e de repente perder um membro é enorme, é enorme. Então, essa epidemia fazendo os investimentos, né, mesmo que eles não tenham sido um investimento de iniciativa, né, de vamos lá fazer mesmo, nós mesmos sem intervenção, né, mesmo que seja uma ordem superior, né, está sendo feito e é isso que importa. Então, aí pelo menos uma notícia bacana, uma notícia boa aí para os usuários, tanto os usuários do cotidiano quanto aqueles usuários que mais necessitam, idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com visão reduzida, entre vários outros que merecem muito mais atenção do que o povão como um todo, certo? Então fica aí esse registro, né? Plataforma 2 de Brás Cubas, lembrando, interditada de 16 de outubro, né, desse mês, até o dia 4 de novembro de 2017. Certo, então nossa última notícia aqui do podcast é a seguinte: Rede Gana visita as estações da linha 5 Lilás. Pois bem, né? Fui surpreendido também com essa notícia, tanto porque no dia em que o rei ganense veio visitar as estações da linha 5, eu estava lá, né? Só que, é claro, o rei de Gana foi visitar as estações da linha 5 justamente depois da operação assistida, né? Ele deu um Pelé aí em todo mundo, né? O rei de Gana, rei dos Achantes de Gana, Otunfo Ose Tutu II, veio visitar aquelas estações da linha 5 Lilás, né? Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn. Aqui, pelo menos o que é falado aqui pra gente, a notícia é bem rasa, né? Tanto porque geralmente não tem um enfoque tão grande, mas é importante salientar uma visita de uma autoridade para o metrô, porque isso acaba, de certa forma, dando uma importância ao sistema, né? Tanto que um dos assessores de relações internacionais do estado de São Paulo até relata que essa visita do rei de Gana ao metrô de São Paulo reflete um certo interesse em conhecer o sistema para, quem sabe, né, implantar o sistema metroviário lá em Gana, né? Gana que é um país
deveras grande, né, bem grandinho, né. Claro que existe uma certa disparidade econômica entre as nações africanas para as demais nações do mundo, porém a África ela tem um sistema, pelo menos ferroviário, bastante consistente. Não sei como se dá ênfase na questão de passageiros. Entretanto, se é para tomar uma referência, né, o metrô de São Paulo se torna uma ótima referência, quanto mais, né, as estações na linha 5 de lá. É claro que eu acho que a única coisa que deveria ali ser feita ali é uma limpeza na estação, que mesmo que eu tenha ido até lá, né, na quarta-feira que se passou, no dia 11, que foi um dia antes dos dias das crianças, né, a estação ainda estava um pouco empoeirada, estava, claro, sem aquela nuvem de pó, mas estava suja ali o piso, estava um pouquinho insalubre. Portanto, fica essa nota especial, né, do Rei de Gana, que veio fazer a sua visita aqui em São Paulo e na linha 5 Lilás para, quem sabe, aí tomar como referência o nosso sistema, que está em constante evolução e expansão. Muito bem, esse foi mais um podcast no trecho, podcast número 6. Espero que todos vocês que tenham ouvido, tenham gostado das notícias da semana, né? Peço perdão de novo pelo horário de envio do podcast. Às vezes a gente enfrenta alguns problemas com várias coisas. Eu, no meu caso, principalmente com a minha máquina, meu computador está um pouco caduco, né? Tá com uns probleminhas, então às vezes demora um pouco para ele ligar, né? Também peço desculpas às vezes por algum problema de dicção. Isso é algo que eu ainda estou trabalhando, né? Às vezes eu acabo me enrolando um pouco nas palavras, mas isso é algo que vai sendo evoluído. Hoje eu fiz o podcast de maneira um pouco diferente. Eu separei, ao invés de fazer uma gravação direta, eu separei os áudios, né? Fiz particionado um áudio para cada notícia. Espero que vocês sintam alguma diferença, né? Lembrando, o feedback de todos vocês é muito importante, certo? Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, coloquem nos comentários aí a sua pergunta, seu questionamento, que eu terei total prazer em responder. Aproveitem que, por enquanto, o meu canal não é grande. Não querendo ser soberbo, mas eu posso, por enquanto, ter o privilégio de responder um a um, de maneira personalizada, certo? Então essas foram as notícias da semana. Agradeço a todos que mais uma vez puderam prestigiar. Que todos tenham uma boa semana, boas viagens no nosso sistema e até uma próxima edição do podcast No Trecho, somente aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Até mais.